Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Assembleia, os cumprimentos aos gestores da Assembleia, Casa Legislativa do Estado de São Paulo, Assembleia Paulista, meus cumprimentos a toda a equipe de gestão da TV Assembleia e sua equipe de colaboradores, e agradecendo o convite que foi feito para mais uma vez irmos aqui participar do programa Universidade na Madrugada. E os cumprimentos decorrem da importância que tem num país ávido de formação intelectual, de formação de pessoas, com todos os dados possíveis das várias seções do conhecimento humano, propiciar aqueles que têm só tempo à noite para algum aprendizado usar a TV. Então, uma satisfação muito grande. Como se trata de aula, porque é universidade na madrugada, preciso esclarecer primeiramente que não sou professor, informo sempre isso, sou advogado, então não haverá critérios pedagógicos na explicação, mas apenas a apresentação de um fato que interessa muito às pessoas físicas do Estado de São Paulo, do Brasil todo, mas sobretudo do nosso Estado de São Paulo, porque estamos vivendo os 2 meses, agora 1 mês e meio, para apresentarmos nossas declarações do Imposto sobre a Renda. O que nós vamos ver é um absurdo que faz o governo federal, através do seu órgão arrecadador, quando impede que nós, brasileiros contribuintes, façamos as deduções das despesas que temos com educação, seja a nossa própria, dos nossos filhos, dependentes reconhecidos pela lei. Então, é um caso concreto, a explicação, como eu disse, não é de um professor, é de um advogado, mas poderá interessar a grande parte da população paulista, dos telespectadores da TV Assembleia. O que acontece é que esse ano ocorreram 2 modificações grandes no sistema de apresentação da declaração de imposto sobre a renda. A primeira é que não haverá mais a dicotomia que nos últimos 30 anos nós vivenciamos, da declaração simplificada com a chamada declaração completa. Esse ano nós teremos apenas uma forma de declaração, onde os dados serão colocados e o sistema da Receita, e ele já está fazendo assim, já foi testado, vai fazer uma simulação dos dados que nós brasileiros, nós contribuintes, colocando para ver qual processo será o mais econômico para nós. Então, nós vamos fazer uma declaração única e, ela feita, nós teremos os 2 resultados da forma simplificada anterior, que é um desconto único de 20%, ou da forma antigamente chamada de completa. No nosso caso aqui, da aula de hoje, ela se refere àqueles que, depois de vistos os 2 sistemas, optarem pela antiga declaração completa e podendo abater o que a Receita Federal não permitia e continua não permitindo, mas agora as nossas cortes permitiram, abater o total das despesas com educação. Como nós sabemos que há uma heterogeneidade nos telespectadores em relação ao conhecimento do sistema legislativo brasileiro, vamos, como introdução, explicar rapidamente. Nós temos como lei, e a Constituição é uma lei, como as demais leis, nascida de um trabalho do Congresso Nacional, a Constituição Federal é uma lei superior a todas as outras. A função dela não é reger casos concretos de animosidade entre o cidadão com o cidadão, o Estado com o cidadão ou o cidadão com o Estado, mas dar normas, dar rumos, dar um norte de como a legislação que nos cria obrigações ou que nos cria direitos pode atuar respeitando aqueles princípios básicos que a Constituição traz, aí sim, em favor de todos os que moram no país, sejam brasileiros, sejam estrangeiros aqui residentes. Então, nós temos uma Constituição Federal que é o rumo e o norte do que podemos fazer, do que não podemos fazer e do que somos obrigados a fazer. Qualquer legislação que venha contrariar os rumos dados pela Constituição Federal neste sentido, ela será considerada inconstitucional. Abaixo da Constituição,
nós temos o que se chama Lei Complementar da Constituição, que para ser aprovada ou ser modificada, exige um quórum especial do Congresso Nacional, ou seja, é uma norma de difícil edificação pela Corte de obter votação suficiente. A Constituição, em muitos momentos, ela fala que a lei complementar é que irá regular aquelas regras que estão hospedadas na Constituição Federal. Abaixo da lei complementar, nós temos o que se chama lei ordinária, que as leis são ordinárias editadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. São os únicos órgãos com capacidade e competência para legislar em nível de lei ordinária. A lei ordinária ela tem que ter como norte a lei complementar, quando se referir à matéria versada na Constituição, e a lei complementar só terá eficácia quando simplesmente regulamentar a Constituição. Ela não pode criar nem direitos nem obrigações, como a lei ordinária também não pode, que não sejam condizentes com os rumos traçados pela Constituição Federal. E depois, lamentavelmente, nós temos no país uma série de atos administrativos que estão sendo confundidos com lei, sobretudo pelos órgãos arrecadadores. São os decretos, os atos administrativos, as portarias, as resoluções. Estes órgãos, estes veículos, uma vez publicados, se eles criarem obrigações na área tributária, não existe nenhum dever do contribuinte brasileiro cumprir. Portaria é ordem que se dá o administrador público ao porteiro da repartição das instituições. Quando que nós temos que cumprir a portaria? Quando nós tivermos algum relacionamento que passe obrigatoriamente pela repartição. Então, o diretor de uma repartição fala para o porteiro, e isso é uma portaria. O horário de funcionamento é das 8 às 11. Lógico que eu, como cidadão que tenho que me relacionar, sou obrigado a cumprir esse horário fixado pela portaria. Não significa que a portaria está criando direitos na área tributária em outras áreas, apenas disciplinando a forma como eu vou me relacionar com o poder público. Da mesma forma, a portaria pode dizer, para protocolar algum documento, tem que trazer em 2 vias. Então, se eu tenho algum protocolo para fazer, eu, evidentemente, levarei em 2 vias. Então, portarias, decretos, etc., não criam obrigações, não criam deveres e não podem nos impedir de praticar atos que não estejam proibidos na lei ordinária, na lei complementar ou na Constituição Federal. É uma breve introdução para podermos falar aquilo que especificamente nos diz respeito. A interpretação da legislação tributária quanto à dedução das despesas com educação na declaração do imposto sobre a renda, que se chamava antigamente completa, e agora uma das 2 opções do novo modelo de declaração. No Brasil, a lei não se interpreta gramaticalmente, não é o que está escrito literalmente ali que deve ser interpretado pelo jurista, pelo julgador, pelo Ministério Público, pelo advogado. A interpretação da lei no Brasil é sistemática. Cada letra, cada palavra, cada disposição que estiver numa lei, num artigo de lei, tem que ser interpretada em conjunto com todas as demais normas existentes que, de alguma forma, tangenciem o mesmo assunto. Então, dentro da interpretação sistemática, da soberania da Constituição no primeiro plano, da lei complementar num segundo plano e da lei ordinária, nós vamos ver que é absolutamente inconstitucional e ilegal a lei e sua regulação por decreto da Lei Ordinária Federal, que tentou e conseguiu nos últimos anos nos impedir de abater as despesas com educação. O que nós temos, então? Na Constituição Federal, nós temos um artigo 3º que traz aquilo que seria fundamento da República, a espinha dorsal do nosso sistema legislativo, do nosso sistema normativo. E o que nós temos lá? Constituem objetivos fundamentais, é fundamento, é base, é alicerce.
Isso é um dos nortes maiores que a Constituição dá para todos nós brasileiros. Nós temos que, entre os objetivos fundamentais, ou seja, não podem ser arranhados nem de leve por qualquer lei complementar, nem por lei ordinária, e muito menos pelos atos administrativos. Objetivo da República: garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso é muito importante, é fundamento do nosso Estado democrático de direito, que as desigualdades têm que ser combatidas. Nenhuma norma que possa vir a incomodar o sentido de diminuir a desigualdade, ou seja, manter a desigualdade ou aumentar a desigualdade, ela não pode ser admitida. Nós não temos que cumprir, mesmo que ela seja editada, e o Poder Judiciário será a defesa que teremos. Além de tudo, para editar lei nesse país, ela tem que ser no sentido de promover o bem de todos e não de alguns, sem preconceitos de quaisquer natureza, sem qualquer tipo de discriminação. Esse é um dos fundamentos da nossa República. E, ainda dentro das regras fundamentais da Constituição, nós temos no artigo 6º aqueles que são direitos fundamentais na área social. Nós temos a educação, nós temos a saúde, a alimentação, o trabalho, etc. Mas para nós hoje, para discutir o imposto sobre a renda, a declaração nossa pessoa física, nós vamos nos pegar no começo. Artigo 6º da Constituição Federal, que nós já vimos não pode ser contrariada por nenhuma outra norma. São direitos sociais nossos, cidadãos, brasileiros ou estrangeiros que residem no país. Direito à educação e à saúde. Isso é incontestável, está aí o artigo 6º de uma forma fundamental, no início da Constituição, dando alicerce, fundamento a tudo mais que vai se seguir. Mas não bastasse essa disposição peremptória da Constituição Federal, e Ulisses Guimarães, na ocasião, foi alguém que se bateu muito por isso, para que essa norma fosse escrita, resolveram os constituintes, sabendo que haveria tentativas dos órgãos tributantes e órgãos ambientais de lesar algum tipo de atividade econômica, pessoal ou empresarial. Eles não tiveram receio de repetir isso de forma mais detalhada. Então, nós temos, no artigo 205, nós já vimos que é um direito fundamental social, mas no artigo 205 diz: a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Mas qual é o dever da família? O dever da família é encaminhar o filho para a escola que existe. A escola, o dever do Estado é fornecer a vaga igual para todos, seja rico, pobre, preto, amarelo, índio, branco, qualquer que seja a sua natureza, pobre, rico, principalmente se o objetivo é diminuir a desigualdade social, com cota para o pobre, com cota para o preto, que foi lesado nos últimos séculos, quando migrou para o Brasil forçado na escravatura. Então, nós temos, a educação é um direito de todos que residem nesse país. É dever do Estado e da família. A família exclusivamente para levar o filho à escola, se escola houver. E depois, ainda nessa linha de proteção ao cidadão, nós temos o artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, veja, a Constituição chegou ao detalhe, não só de garantir como direito social a educação e saúde, mas no caso da educação, de dizer que é garantido o acesso ao ensino obrigatório e gratuito para todos. Só que isto não existe. Muitos de nós não conseguimos cursar uma faculdade pública, às vezes não conseguimos uma faculdade ou um colégio particular, tendo em vista que há poucas vagas ou custos muito caros. E é onde vai pegar a questão que nós vamos levantar aqui. Mas ainda temos o artigo 209, onde a Constituição permite que a iniciativa privada, mesmo com o objetivo de lucro, como atividade econômica legal, possa atender e suprir as questões da educação que o poder público não consegue. Então, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas às seguintes condições: autorização
e avaliação de qualidade pelo poder público. Significa que as escolas que são reconhecidas pelo poder público, ainda que de natureza particular, uma vez pagas, dão a nós, cidadãos, o direito de descontar os valores que pagamos, uma vez que o Estado não cumpre o seu dever de dar educação para todos igualmente, sem distinção de Pedro ou de Paulo. Só que nós temos mais na Constituição. A Constituição, ainda com a preocupação de que os órgãos tributantes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, pudessem sempre tentar descobrir formas de tirar mais do cidadão em proveito do poder público, ainda editou, no artigo 146, a quem incumbe exclusivamente cuidar de legislação. Então, nós temos, cabe a lei complementar, é aquela que depois da Constituição, ela regulamenta os casos que a Constituição deixa em aberto, é superior à lei ordinária. Cabe a lei complementar. O que é esse cabe? O que se discutiu quando foi usada essa palavra na Constituição? Se cabe a lei complementar, não cabe a nenhuma outra lei, a não ser a Constituição, disciplinar as limitações constitucionais ao direito de tributar. Veja que expressão forte em favor do povo. Nós temos limitações ao poder de tributar. Foi outorgado para nós, cidadãos, através do Poder Judiciário ou órgãos administrativos, o direito de limitar a cobrança de tributos quando ela for contrária aos efetivos destinos dos tributos arrecadados. Então, nós temos na Constituição Federal uma regra também peremptória, indefectível. Só a lei complementar, cabe a lei complementar, cabe exclusivamente a lei complementar. Não só regular as limitações ao poder de tributar, mas também definição de tributos, de suas espécies, como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, ou seja, aqueles impostos que já vieram junto com a Constituição, entre eles o imposto sobre a renda, e as dos respectivos fatos geradores e base de cálculo. Ou seja, base de cálculo do imposto sobre a renda, que já é um tributo discriminado nesta Constituição de 88, ele só pode, a base de cálculo, ela só pode ser analisada, modificada, discutida em nível de obrigação e dever através de lei complementar. E aqui nós vamos ver que a União fez algumas violações. Dentro da ordem constitucional, o Brasil foi dividido entre 3 poderes com capacidade de tributar. E, em nível de impostos, já houve uma reserva. Então, a União pode tributar a renda, que é o imposto sobre a renda, o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras. Só a União pode fazer esses tributos. Aos estados foram reservados o ICMS, que é o grande fator de arrecadação desse país, dos estados, o IPVA, o imposto sobre transmissão de bens imóveis, seja por morte, seja por ato inter vivos, e aos municípios, não só o IPTU, incidente sobre a propriedade urbana, mas também o ISS, sobre a atividade econômica de prestação de serviço que possa ocorrer dentro da área geográfica de cada município. Ao Distrito Federal, o mesmo poder de tributação que foi dado aos estados, ICMS, IPVA, etc. Pois bem, quaisquer que sejam as normas que os estados e a União, os municípios criaram para legislar sobre esses tributos sobre os quais têm competência, nada pode ser feito em nível de base de cálculo que não nasça de lei complementar. E essa lei complementar é o Código Tributário Nacional. Ele foi editado antes da Constituição de 88, como um ato. Na época não havia lei complementar como prevista na Constituição, mas ele é tão adequado à realidade, ele foi feito por grandes juristas, não foi feito pela classe política. O governo teve a sensibilidade de reunir grandes juristas da área tributária desse país, que edificaram aquilo que depois o Congresso aprovou
como Código Tributário Nacional. E que, após 88, o Supremo Federal fez questão de dizer: o Código Tributário Nacional tem eficácia, valia e força de lei complementar. Não foi editado como lei complementar porque ele é anterior à Constituição de 88. Então, o Código Tributário Nacional é a lei complementar da Constituição que reestabelece as normas gerais de direito tributáveis aplicáveis à União, que é o que nós vamos discutir, porque nós vamos falar de imposto sobre a renda. Mas aí, a Constituição, dentro daquela sua competência de tributar a renda, produtos industrializados, importação e exportação, teve essa proteção constitucional. Compete à União, e só à União, instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Renda, nós sabemos o que é o acréscimo patrimonial, é aquilo que sobra ao fim de um período, um dia, uma semana, um mês ou um ano, conforme a lei complementar definir, entre os que nós ganhamos e o que nós gastamos. Isso é renda. Proventos de qualquer natureza, nós somos o único país que faz isso, que obriga o salário a ser renda, que é tributado como se renda fosse, a aposentadoria ser tributada como se renda fosse. Coisas que não podemos discutir, porque, lamentavelmente, a Constituição reconheceu que havia a possibilidade da União tributar não só a renda, mas também proventos de qualquer natureza. Como a Constituição não definiu o que é renda e deixou a cargo da lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, nós temos lá, é o imposto sobre a renda. O imposto de competência da União, ou seja, só a União pode legislar sobre renda, tem como fato gerador, esta é a palavra, aquisição da disponibilidade econômica de renda, ou jurídica de renda. Ou seja, a disponibilidade, realmente, eu ganhei no exercício 100, gastei 90, eu tenho disponibilidade de 10, me sobrou o valor de 10. Isto é disponibilidade. É alguma coisa que eu posso usar, que eu posso ter, seja em nível de patrimônio imóvel, um veículo, dinheiro aplicado, enfim. Isto é renda como definido pelo Código Tributário Nacional, porque a Constituição delegou a ele a competência para exclusivamente, por isso que a Constituição fala, cabe à lei complementar. Só ela, exclusivamente ela, poderia definir o que seria a renda. Nós vamos ver que não tem assim. Aí veio a União, editou em 95, ainda sob a égide do governo Fernando Henrique, que depois, de alguma forma, tentou consertar e não conseguiu, definiu o que seria a base de cálculo do imposto no ano calendário. Ou seja, se nós estamos agora em 2017, o ano calendário seria o ano base, o ano de 2016. A base de cálculo, nós já vimos, a base de cálculo é renda. A Constituição diz que é renda, e passou por Código Tributário Nacional o conceito de renda, e o conceito de renda diz que é aquilo que sobra, é a disponibilidade que ao fim de um período, no Brasil é de um ano, a não ser que a pessoa faleça no meio do ano, ou mude definitivamente para o exterior no meio do ano, aí então o seu período é este. O que nós temos é a lei federal que vem dizer que a base de cálculo do imposto será a diferença entre as somas. Aí realmente até aí bate. Das receitas, que é o item 1, e das deduções relativas na letra A. Vejam, lá nos direitos sociais, nós vimos que os direitos sociais são saúde e educação, sem nenhuma separação, que um é maior que o outro menor. Os dois são direitos fundamentais, igualmente colocados no mesmo nível no artigo 6º da Constituição Federal, como forma de obrigar a diminuição da diferença social nesse país, do desequilíbrio que há entre as pessoas, as grandes camadas populacionais desse país, onde 65 pessoas detêm 90% da renda nacional. Então, nós temos que veio uma lei federal ordinária a dizer, na letra A do artigo 8º, que tudo que for referido à saúde pode deduzir. Olha, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais, bem como as despesas com laboratórios, diagnóstico por imagem, radiológico, aparelhos ortopédicos, enfim, tudo que é referido à saúde, nós podemos abater para efeito do imposto de renda, está na letra A. Só faltou colocar aí pajé e outras coisas. O resto,
tudo que for referido à saúde, benzeção, não, nós podemos abater. Só que, ao fazer a letra B, e aí por isso que nós falamos que a Constituição é que dá o rumo, o norte, e que tem que ser o que vier, que possa arranhar os seus conceitos, não tem valor. Na letra B, de uma maneira absolutamente inconstitucional e ilegal, porque fere a lei complementar, a lei da Constituição, nós vamos ler essa barbaridade aqui. A letra B daquele mesmo artigo 8º. Nós podemos abater despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo creche e pré-escola. Ensino fundamental, nós todos sabemos o que é, ensino médio, educação superior, compreendendo os cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização, ou seja, tudo isso é direito nosso assegurado no artigo 6º. E a lei está dizendo que nós podemos abater, como podemos abater as despesas da saúde. A educação profissional, que são os cursos técnicos hoje em voga e criando mais mercado de trabalho do que os próprios cursos superiores, compreendendo ensino tecnológico até o limite anual individual D. E aí nós temos uma violação àquele direito social pleno de abater tudo quanto nós gastamos com a educação que nós temos direito, que é dever do Estado e que o Estado não tem competência, capacidade para fornecer. Então, esta limitação da letra B, que todos nós estamos cumprindo desde 95 para cá, agora, bem recentemente, o Poder Judiciário Federal reconheceu, não, essa letra B é inconstitucional. Eu não tenho limite. Se o Estado não me deu creche para os meus filhos, se não deu pré-escola para os meus filhos, não teve vaga suficiente. Se as escolas públicas do ensino fundamental, médio, técnico, superior, pós-superior, também não existe em quantidade suficiente para que toda a população brasileira possa participar desses estudos e, com isso, viver em igualdade na disputa de mercado desse país, nós teremos uma lei que, se ferir isso, e ela está ferindo, está contrário ao rumo e ao norte dado pela Constituição Federal. E como é que se faz uma discussão dessa? Porque eu tenho que fazer a declaração. O que eu preciso fazer, evidentemente, este ano o limite está aí, 3.561, quando nós sabemos, por exemplo, eu moro em Ribeirão Preto, temos estagiários no escritório que cursam faculdade de Direito, temos amigos que têm filhos fazendo medicina particular, as prestações da medicina chegam a 6 a 8 mil reais por mês. Por mês. Se isso não gerar desigualdade, não sei o que mais pode ser. E também das faculdades de Direito com custo menor, porque é um curso mais teórico e menos prático, com menor uso de despesas na área prática, também prestações de 3 mil a 4 mil reais mensais, e parece que é um retrato grande desse país. Ora, se vem a Constituição falar, é um direito fundamental, no artigo 3º, é um direito social, no artigo 6º, e depois lá nos artigos 205, 208, 209, torna a dizer que é dever do Estado e direito do cidadão, como é que pode uma lei ordinária vir e falar que eu tenho que pagar sim porque não tem vaga, mas não posso abater do imposto sobre a renda? Ora, se eu gastei isso para propiciar o acesso da minha pessoa, dos meus dependentes, dos meus membros de família que vivem num contexto da minha dependência econômica ou que, em parte, dependem da minha dependência econômica, eu tenho que abater isso, porque se eu gastei esses valores para que meus filhos independentes, eu mesmo, pudesse participar em igualdade no mercado, pudesse diminuir, participando em igualdade no mercado, as diferenças sociais, os desequilíbrios sociais, como é que pode uma lei ordinária limitar aquilo que a Constituição deu abertamente como direito do cidadão? Então, nós estamos às vésperas de fazer as nossas declarações de imposto sobre a renda. Como explicado, esse ano não haverá uma declaração simples e uma declaração completa, haverá uma declaração única. Quem
apresentados os dados e apresentados os dados da educação, das despesas com educação, optar pela completa, pode abater tudo, não haverá limite. Desde que, evidentemente, escolas regulamentadas, reconhecidas, cursos reconhecidos pelos órgãos fiscalizadores, como o MEC, nível federal, escolas de ensino médio, creche, ou seja, há um mínimo de dignidade, que essas escolas tenham inscrição na Receita Federal, tenham o CNPJ, e tenham uma vida regular dentro da comunidade ou das comunidades que atingem. Se eu tiver esses recibos, porque efetivamente gastei, eu posso abater tudo. Nós podemos considerar que a limitação colocada ao final da letra B do artigo 8º da Lei 9.250/95, mesmo com a sua nova redação, que vai praticamente repetir, nós podemos abater. A Receita não admite, a partir de 95, nunca mais admitiu. Regulou, então, a Receita Federal do Brasil, tentou regular aquela limitação de uma lei inconstitucional e baixando uma instrução normativa que, como eu falei, tem a mesma eficácia de portaria, de decreto. É a ordem para o porteiro da repartição e não cria nem direitos nem obrigações para nós, contribuintes, para nós, cidadãos brasileiros ou estrangeiros residentes no país. Absolutamente fora do contexto constitucional, o artigo 91 da instrução normativa diz que nós podemos abater as despesas minhas e de dependentes, mas, novamente, repete, dentro do limite que está aí hoje de R$ 3.561,50. E, de outra forma, outro decreto também que não pode criar obrigação para nós, o decreto simplesmente pode facilitar a lei. Como é que eu vou fazer a guia de recolhimento, se será em 10 vias, o dia do mês e do ano que eu tenho que recolher para não ter multa, a forma que eu calculo, o que eu escolho, o endereço que eu vou indicar para a Receita, tudo isso o decreto pode fazer, a portaria pode fazer, a instrução normativa pode fazer. O que não pode fazer é isso. É dizer que eu não posso gastar, que eu posso gastar em educação porque eu preciso disputar o mercado cultural na mesma condição que os outros brasileiros, mas não posso abater essa despesa. Ou seja, é um dinheiro que eu não vou ter no final do ano. É uma disponibilidade econômica que eu não vou ter ao final do ano e que eu vou ter que ofertar a tributação porque atos administrativos e uma lei que viola, tenta estuprar mesmo a Constituição Federal, diz para nós que nós não podemos abater. Não é assim. E aproveitando aqui ainda é o decreto falando a mesma limitação que a lei pretendeu fazer, falando novamente em limite anual. E se for o cidadão entrar nos sites da Receita para fazer a sua declaração, ele não vai encontrar a Constituição Federal, não vai encontrar o Código Tributário Nacional, que tem a forma e a força de lei complementar da Constituição. Ele vai encontrar isso. Leis ordinárias, atos administrativos que não podem criar obrigações, não tem valor nenhum na área tributária, a não ser fixar horários, forma da guia, onde é que eu compro a guia, como é que eu uso a internet para comunicar, etc. Mas vem como se tivesse o poder constituinte de dizer o que eu posso abater e não posso. Então, todas essas últimas normas que foram apresentadas, elas não têm nenhuma eficácia na apuração nossa do imposto de renda. E o que nós temos que fazer, então? É simples. Eu faço a minha declaração, e agora é única, e a Receita vai me dizer qual das duas formas, a simplificada ou a que seria a completa, eu posso optar. Isso estará numa declaração única. Se eu abater apenas os 3.500, evidentemente eu vou ter um imposto maior a pagar ou uma restituição menor a receber, mesmo que eu tenha gasto 30, 40 mil, 20 mil, 10 mil por ano. Então, se eu for optar com fazer a simulação, eu devo jogar todas as despesas que eu possa comprovar de instituições existentes, reconhecidas, como fator de abatimento de educação. A Receita vai impugnar, o contribuinte terá direito a fazer o recurso administrativo e depois, se o seu recurso não for acolhido, ele vai simplesmente bater a porta do Poder Judiciário, porque é o direito universal de todos nós discutimos
qualquer prejuízo a nós ou até ameaça, antes que ocorra o prejuízo, de discutir no Poder Judiciário. Ou aqueles que se sentem mais seguros fazendo primeiro a demanda, ao invés de já fazer a declaração, devem, então, primeiro já entrar com uma ação judicial que se chama a ação de relação, declaração de relação jurídica para que a Receita admita o teto ilimitado para despesas comprovadas na educação. Dentro desse conceito, nós vamos ver que essa ação de existência de relação jurídica já está acolhida pela Receita Federal, que vai julgar, e, em primeira instância, e já temos acórdão de segunda instância nesse sentido. Os dados estão nas projeções que foram passadas rapidamente para facilitar aquele. Nossa indicação, se você é cidadão, tem despesas grandes consigo mesmo, inclusive em pós-graduação, como nós vimos, ou se seus filhos dependentes forem pequenos, ou adotivo, enfim, alguém que depende da sua economia familiar, desde a pré-escola, pré-primário, primário, etc., vá à justiça, é a forma mais cautelar para não ter que ficar discutindo com a Receita Federal. E já obtém ou uma liminar ou, no curso do tempo, uma sentença judicial que vai dar todo o poder ao senhor, e é dar o poder mesmo para abater as despesas que teve com a educação. Aqueles que já têm agora um imposto muito alto a pagar e gastaram muito com a educação, ou têm um imposto a restituir que é pequeno porque não puderam abater as despesas com a educação, façam diretamente e fiquem preparados através das suas assessorias jurídicas, dos seus sindicatos, das associações, sejam de vizinhanças, de entidades profissionais, que possam participar para, de imediato, usufruir o benefício. Se for fazer ação judicial, ela se chama ação judicial de existência de relação jurídica que obrigue a Receita Federal a aceitar as deduções integrais no imposto sobre a renda. Como que a Receita poderá encarar essa situação? Provavelmente, porque desde 95 ela vem nos tratando como submetidos a um decreto e a uma lei ordinária, como ela vem desde 95 e passou por todos esses governos, como sendo que nós, a Receita Federal, a União, poderia dizer para nós, sem que houvesse ordem constitucional, contrariando a ordem constitucional, sem que houvesse ordem da lei complementar, afrontando a lei complementar, que nós não poderíamos deduzir, chegou o momento de nós exercermos a cidadania. Cada um de nós. Cada vez que eu renuncio a um direito, isso vai dar muito trabalho, vou ter que procurar o meu contador, o meu assessor. Cada vez que eu renuncio a um direito, eu estou outorgando para quem não tem poderes o poder de controlar a minha vida econômica. Então, a recomendação é que consultem as suas áreas de relacionamento para que obtenham já o uso agora na declaração, que vai até 30 de abril, de obrigatoriedade, ou mesmo que passe, mas aí com alguns solavancos de multa, juros, previstos em lei válida, absolutamente válida. Como que vai acontecer? Se já fez a declaração, porque nós estamos já no curso do período, março, abril, em que a declaração pode ser feita, se já fez a declaração, faça a retificação com a brevidade possível, usando essas deduções. Porque o prazo de entrega, quando a declaração é errada, não é mais o da entrega lá atrás, mesmo que retificada no futuro. A partir do ano base, ano calendário de 2016, que nós prestaremos contas em 2017, será considerado data de entrega aquela da retificação da declaração. Então, os que já fizeram, retifiquem antes de 30 de abril. Aqueles que não fizeram, façam as consultas aos seus órgãos pessoais de orientação para buscar o seu direito. Não é buscar um benefício, é buscar o direito de pagar exclusivamente o que deve. O que ainda pode acontecer nesse campo de eventual discussão da Receita Federal, que ela não reconheça que as decisões judiciais estão caminhando, na sua totalidade,
para reconhecer a inconstitucionalidade da letra B do artigo 8º da Lei de 95. Nós temos quem irá fiscalizar, quem irá julgar o recurso administrativo, se for o caso, quem irá decidir do Poder Judiciário, será uma pessoa, um cidadão absolutamente igual a nós, que tenha ou não família, que seja só ele que tem família, que também tem independente, que também tem gastos próprios com os seus estudos de educação e que, por isso, tenha compreensão de quanto estamos sendo lesados por força de atos administrativos ilegais e inconstitucionais e de lei ordinária federal, mesmo que reeditada em outros anos, mas nascida em 95, já com esse defeito de ser contrário aos princípios constitucionais. Então, apenas recapitulando, esse ano não existe mais declaração simples e declaração completa. É declaração única, apresenta-se a série de dados que temos e o próprio sistema vai nos dizer, olha, é mais econômico assim, mais econômico assado. Mas se no assado eu jogar todas as despesas com educação que eu tenho direito, que a lei fala, desde o pré até a pós-graduação, no mais alto nível, desde que condizente com entidades particulares, devidamente regulares perante o governo brasileiro, autorizadas a exercer ensino, feito, se eu for fazer a opção, eu não posso fazer a opção atendendo os limites que a Receita deu. Eu devo fazê-la já colocando todas as despesas que eu tive que eu posso documentar. E sabendo, isso é importante, que quem vai julgar eventual conflito da Receita Federal, que talvez o fiscal, para cumprir o dever de ofício dele, tenha que seguir o decreto, o regulamento, a instrução normativa, o diabo 4, possa surgir, nós sabemos que quem vai julgar em definitivo é alguém que vive como brasileiro ou estrangeiro residente no país, exatamente a mesma situação nossa, seja família, seja para familiares, seja para ele mesmo. Então, há um poder judiciário nesse país que no momento está em choque com alguns movimentos populares, que motivos não interessam agora discutir, que está em choque com o Congresso Nacional que nos ameaça com anistia para posturas menos lícitas, às quais nós, cidadãos, não tivemos acesso, mas, de qualquer forma, é um poder judiciário que, nessa questão tributária, tem sempre ouvido o pedido do contribuinte brasileiro quando ele está assentado na ordem constitucional. E quando a lei que está sendo discutida, ou o ato administrativo que está sendo discutido, feriu aquele rumo maior, aquele norte maior que é a Constituição Federal a todos nós. Então, como o conceito dessa reunião é um conceito de aula, é um conceito de passar informação para que o cidadão decida, me sentindo a obrigação, como advogado militante, de trazer essa informação. Não tenha receio, exercite o seu direito, não renuncie a ele. E é isso que a TV Assembleia está propiciando aos senhores. É isso que a a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está propiciando. A oportunidade de saber que houve uma mudança muito grande, que estão ressuscitando os nossos direitos de abater as despesas que tivemos para que seja elevada a tributação. A única coisa que a Constituição diz que podia ser é a renda, é aquilo que sobra no exercício, é aquilo que é a diferença entre o real ganho e o real gasto em atividades fundamentais para trazer a cidadania à tona, para trazer a igualdade à tona, para diminuir a desigualdade nacional. Eram essas informações. Agradeço muito à TV Assembleia a oportunidade, mais uma vez, de trazer essas informações e recomendo, faça isso. Cidadania é muito importante. Qualquer que seja o rumo que o país vai tomar, se cada um de nós cuidar dos seus direitos e também dos nossos vizinhos, comunicando o que fazemos, nós teremos em curto tempo um Brasil melhor e conseguiremos das autoridades um efetivo respeito aos nossos direitos. Muito obrigado a todos os telespectadores.